Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos os amigos e os nossos companheiros aí que está nos acompanhando no nosso canal, aqui Escola Bíblica Dominical para Todos. Como vocês já sabem, nós estamos aqui toda semana apresentando as nossas lições ou a nossa lição semanal, todas as semanas aqui neste canal. E nessa oportunidade nós estaremos estudando mais um assunto maravilhoso. Estamos estudando a Carta Anônima aos Hebreus, né? Que nós já estamos aí algumas lições, nós já estamos na lição de número 10 e nós estaremos estudando aqui mais uma lição maravilhosa nessa oportunidade. Antes de eu adentrar aqui na nossa lição, gostaria de estar fazendo os agradecimentos, e as apresentações aqui, para que nós possamos reconhecer aí os nossos amigos e os nossos alunos que têm estado conosco aí. Então, desde já eu quero agradecer a todos os que têm nos assistido, a todos os amigos, a todos os alunos que têm estado aí juntamente conosco nessa oportunidade, aos 300 e tantos aí que já tem inscrito no nosso canal, né? Os demais aí, os quase 1.600, né, no vídeo passado que nós colocamos. Quero pedir aqui que vocês continuem conosco, nos ajudando aí a divulgar esse canal, que esse canal aqui é um canal de bênçãos, aonde nós estamos falando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. É um canal aqui abençoado, que é a pregação da palavra de Deus. Então, muito obrigado por você estar conosco também. Continue conosco deixando o seu comentário. Alguns aí amigos que deixaram seus comentários, nós procuramos responder, mas continue, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, continue juntamente conosco, nos acompanhando, tá bom? Então, os nossos amigos e professores também, que têm ajudado aí uns aos outros, né, a estar cada um aí ministrando, apresentando a sua aula de uma forma diferenciada, de uma forma singular, né? Cada um é singular naquilo que apresenta aqui. Então, vamos lá, já para nós entrarmos aqui, né? Já para nós apresentarmos aqui a nossa lição, a qual nós estamos estudando, e entrar no assunto a qual nós iremos estudar. Nós estamos, quase terminando o nosso trimestre. Um trimestre maravilhoso que nós falamos aqui a supremacia de Cristo. Falar de Cristo é muito bom, né? Falar de Cristo é maravilhoso. Além de falar, maravilhoso não é somente falar de Cristo. Falar, tem um monte de gente falando por aí. Então você vê ateu, você vê pessoas espíritas, incrédulos, você vê um monte de gente aí pregando sobre, um monte de pessoas, pregando sobre Jesus ou falando de Jesus. Agora, entre o falar existe o viver, Então, falar de Jesus é uma coisa, agora viver para Cristo é outra. Então, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus é o que está sendo trazido aí para nós, ou que vem nos trazer aí a fé, a esperança e ânimo, Então nós precisamos desses artifícios para nós estarmos firmados aí no Evangelho. Então vamos lá, a nossa lição de hoje, como eu já falei, lição de número 10, que o nosso comentário da lição aqui, é dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Então, esse é a nossa lição de hoje. Dádivas como presentes, que nós sabemos que o Espírito Santo ele é uma dádiva de Deus para nós. O Espírito Santo ele foi nos dado, foi enviado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sendo que Jesus ele já havia prometido, ou Deus, desde o princípio já havia prometido que enviaria o seu Filho, e o seu Filho prometeu que ele iria, mas não deixaria a sua igreja sozinha, ele enviaria o Consolador. Então, uma das maiores dádivas que o Pai deixou, ou que o Pai nos deu, foi o seu Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
segunda dádiva de Jesus para nós, ou, né, a segunda dádiva aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus, uma dádiva de Cristo para nós, porque Ele é o nosso Consolador, é Ele que está juntamente conosco hoje, nos convencendo e nos consolando, né? Além de nos consolar, Ele também convence o homem do pecado, da justiça e do engano. E a outra dádiva maravilhosa, outro presente é a possibilidade. Por que eu falo possibilidade? Sabemos que a salvação é uma realidade. Ela foi introduzida, a salvação ela foi introduzida por intermédio de Cristo. Porém, é uma possibilidade quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte da salvação. Porque o homem sem Cristo, né? O homem sem Cristo ele está condenado. O homem sem Jesus ele já está condenado. Porém, quando ele aceita Jesus, ele tem a possibilidade da salvação. Por que a possibilidade? Porque se ele não permanecer, que é um dos... Sem permanecer na fé, ele vai seguir a doutrina calvinista aí. Mas nós sabemos, não é o objetivo aqui, mas só para deixar claro, né, a salvação ela é uma responsabilidade. Nós precisamos permanecer para poder alcançar aí, ou para poder receber essa dádiva da salvação. Então vamos lá, nosso texto áureo. Nosso texto áureo diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só que coisa interessante. Tendo o coração purificado da má consciência, porque o que o homem, na verdade, o que contamina o homem, né, nós sabemos que o coração ele é um órgão ali que ele faz com que o sangue, né, bombeie o sangue para o corpo. Então, ele não é um órgão de sentimento, não é um órgão que tem sentimento. Isso aí era era um significado que se dava sem ter o conhecimento geral ali do antigo, né? Porque antigamente se achava que o centro das emoções era o coração, mas hoje nós sabemos que o centro das emoções é o intelecto. Então, nós sentimos as emoções porque nós temos o intelecto e temos a consciência espiritual, mas o coração simplesmente é um órgão ali que faz com que o nosso corpo ele tenha a bombeação aí do sangue, mas purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então o corpo ele necessita, né? É algo exterior, nós precisamos manter o corpo limpo da sujeira, porém o coração e a mente nós precisamos manter ele purificado de todo esse mal aí que faz parte do ser humano, do pecado do homem. A verdade prática é assim: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Olha só que coisa maravilhosa nessa verdade prática aqui, né? Essa verdade que nós precisamos colocar em prática. A nova aliança é uma dádiva, ou é um presente divino que traz grande responsabilidade. Então, olha só, se essa dádiva ou essa nova aliança como dádiva, ela fosse somente para nós usufruirmos do seu presente, dos seus privilégios, ou dos seus privilégios, seria muito fácil. Mas Deus ele nos dá esses privilégios ou essas dádivas, mas porém também nos dá responsabilidade. Então nós devemos ter sim os privilégios que traz a nova aliança, porém nós temos que também abraçar a responsabilidade, porque sem responsabilidade não há salvação, sem responsabilidade não há privilégios, né? Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe, para nós entrarmos aqui, está em Hebreus capítulo 10, verso de 1 a 7 e depois o 22 a 25. Aí depois nós entraremos, leremos aqui, né, a nossa leitura bíblica em classe e nós falaremos algum comentário aqui na nossa lousa hoje, que também está interessantíssima. Hoje nós temos um enriquecimento aqui, né?
um enriquecimento em textos aqui. Hoje eu procurei ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, colocar um pouco mais de textos bíblicos para nós podermos compreender dentro das Escrituras, não somente naquilo que a gente falar, mas o que a Escritura vem mostrar para nós a respeito dessas dádivas e privilégios a respeito da nova aliança aqui. Então vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe diz assim, o primeiro versículo diz: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se achegam. Doutra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma única vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Olha só, se essa antiga aliança ou esse antigo pacto, que era um pacto feito com base no sangue de animal, ele tivesse força, ele tivesse uma eficácia, não seria necessário fazer tantos sacrifícios a qual foram feitos, né? E também ele seria oferecido uma única vez, né? Como Jesus fez, e os seus ministrantes, eles teriam uma consciência de que aquilo não seria ou não teria a posteriori ou lá na frente uma mudança, porque muda-se o sacerdote, muda-se as leis, né? Então o sacerdócio de Cristo ele veio para mudar esse princípio aqui dos sacrifícios de touro, que o próprio texto vai dizer aqui, que os sacrifícios de animais ele perdeu a força porque Jesus ele entrou uma única vez, ofereceu um único sacrifício e através do seu sangue nós recebemos aqui essa nova aliança que foi baseada no sangue de Cristo. Então, de outra maneira, teríamos deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Então, a consciência deles naquela época, se ele fosse válido, teria sido purificada de todo pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, que eram as festas, né? As festas ali que era comemorado pelos judeus ali, né? Era muitas festas que eles faziam, era para também comemorar ali algumas festas, traria a comemoração de algumas coisas que eles fizeram. Aí eles traziam esses sacrifícios, traziam essas dádivas ali para oferecer para Deus, e o pecado deles era vamos se dizer assim, né? Fazendo falando da forma que o apóstolo Paulo era imputado ali naquelas dádivas ali que eles estavam oferecendo. Porém, sabia que aquilo passaria. Porque é impossível que o sangue de touros, verso 4, onde eu acabei de falar, né? De touros e dos bodes tirem pecados. Então é impossível. Era impossível e é impossível. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, lá no Gênesis, né, já estava ali falado ou profetizado ou dito pelo próprio Deus a respeito de Jesus, porque viria um que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Então, lá no princípio já estava dito que Jesus viria para fazer. A serpente morderia ou morderia o seu calcanhar, e ele pisaria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente, tirando todo o poder ali que a serpente tinha nesse mundo. Verso 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou aquele grande dia. Amém? Então olha só, uma leitura maravilhosa que
possamos dar continuidade aqui na nossa lição, ou na nossa lousa aqui, falando a respeito, né, daquilo que é essencial aqui. Vamos lá. A nossa introdução vai dizer assim: o autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A seção de Hebreus capítulo 10, do verso 1 a 18, é reservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriormente expostos sobre a singularidade e a eficiência da obra expiatória de Jesus Cristo. Tendo feito isto, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes, que só se tornaram possível graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constituiu o maior deles, mas ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama a atenção para as responsabilidades que derivam dela. Então, olha só, essa nova aliança, ela nos traz algumas dádivas, ou ela nos traz presentes, ou ela é um presente, né? É uma nova aliança, um novo concerto que foi feito de Deus, né? Que veio de Deus para conosco, e ela nos traz privilégios, mas também nos traz responsabilidades. Então nós temos que entender, né, que os presentes ou as dádivas que veio direto de Deus, ela traz alguns privilégios, porém também as responsabilidades, a qual nós vamos estudar aqui. Olha só, primeiro aqui nós vamos tratar a respeito a dádiva da nova aliança. Então, qual que é o primeiro presente aí? Primeiro presente, Deus ele envia o seu Filho, né? Deus ele enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo através dele. Então esse é um dos maiores presentes, ou das maiores dádivas, né, da nova aliança. Sem Jesus, sem Cristo, né, sem Cristo ele vir, sem Cristo se dispor em vir, morrer e ressuscitar por nós, nós não teríamos certeza dessa salvação, porque nós viveríamos como os judeus que viviam embaixo da lei, né? Porque nós sabemos que a lei ela não salva. A lei ela era um princípio de demonstrar os nossos erros, ou a lei ela veio para julgar o homem, para demonstrar que o homem era pecador, não para salvar. Mas porém, quando Jesus ele veio, não que a graça de Deus já não existia, né? Porque a graça de Deus ela existe desde o princípio, senão o homem lá no princípio já tinha sido morto. Porém, a presença de Jesus ela veio a ser ali manifestada em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, aonde nós vemos ali falar que o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele veio e se manifestou, tomou uma forma humana e habitou aqui conosco, e nós vimos a sua luz como unigênito do Pai, né? E só que essa dádiva, muitos, como diz lá em Isaías, muitos rejeitaram, muitos olhou para ele e não deu o devido valor a qual ele tinha, né? Ou a qual ele é. Muitos rejeitaram, ele foi rejeitado principalmente pelos seus, ele veio para os seus, porém os seus não o aceitaram, ele foi rejeitado por eles, mas todos aqueles que aceitaram essa dádiva, todos aqueles que aceitaram Jesus, eles tiveram o direito de ser feitos filhos. Aí entra a dádiva, né, de Jesus, que é Jesus Cristo, mas aqui que eu coloquei nessa primeira dádiva aqui da salvação, com base, né, não com base naquilo que Jesus fez, mas com base no que foi concluído, né, concluído pelo seu ato, que ele nos deu o direito, através de Cristo, foi nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Lá em João, no capítulo 1, verso do
11 ao 13 vai falar isso, que nós, através de Cristo, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Uma segunda que eu acho que já comentei, a respeito do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, ele é uma dádiva do Pai, que ele foi uma promessa que viria, após a ascensão de Cristo, viria o Consolador. Então essa também é uma das maiores dádivas. E a outra dádiva maravilhosa é a salvação, que Jesus ele fez, cumpriu na sua morte. Mas olha só, a primeira dádiva aqui, né, a qual nós precisamos entender aqui, é o direito de ser feitos filhos. A segunda dádiva é a vida eterna, né? Porque ser feito filhos de Deus e não alcançar a vida eterna é a mesma coisa de você mandar os filhos de Deus para o inferno. Então olha só, você ser feito filhos de Deus e mesmo assim você ser condenado, que valia ou que valor teria o sacrifício de Cristo? Então ser feito filhos de Deus é alcançar a vida eterna. Então olha só, João 10, capítulo 27 e 28, vamos lá, João, Evangelho de João, né? Evangelho de João, rapidamente aqui, Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 10, verso 27 e 28, que vai dizer assim, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, verso 29, só para concluir, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então olha só o verso 30. Então você vai ver que a vida eterna ela veio através de Jesus Cristo, mas porém Cristo enviou, o Pai enviou o seu Filho para nos trazer a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Romanos capítulo 6, verso 23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então olha só, a vida eterna ela veio através de Cristo, porque o homem perdeu a sua eternidade lá no Jardim do Éden. O homem deixou a sua eternidade quando ele resolveu desobedecer ao Pai, desobedeceu a voz de Deus, ele perdeu a vida eterna. Porém, através de Cristo, como Romanos diz aqui, Romanos 6, 23, que através de Cristo, olha só, 23, por Cristo Jesus, nosso Senhor, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse dom, essa dádiva, ela é através de Cristo Jesus. Terceiro, a glória de Deus. Então, nós recebemos o direito de ser filho, recebemos a vida eterna, mas seremos glorificados juntamente com Cristo. Glorificar não é que nós seremos deuses. Não, nós receberemos a glorificação como filho, né? Nós seremos ali presenteados ali, como vai falar ali a respeito da coroa, né? Das coroas, coroa da justiça, coroa de glória, várias coroas ali, cada um será glorificado. João capítulo 17, verso 22 e Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos ler Romanos 3, 23, que vai dizer assim, Romanos 3, verso 23, porque todo pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e longe nós estávamos da glória de Deus. Porém, João capítulo 17, verso 22, vai nos dizer assim, 17, verso 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então olha só, Cristo ele deu, através de Cristo veio essa glorificação. Nós estávamos afastados, nós perdemos a glória de Deus lá no princípio.
né? Nós perdemos a glória de Deus no princípio, mas através de Cristo nós recebemos agora a glorificação. Quarto aqui, a paz de Deus. Então, a glorificação e a paz. Isaías capítulo 9, verso 6, vai falar que ele é o príncipe da paz. E se Cristo ele é o príncipe da paz, ele então nos trouxe essa paz através da sua manifestação aqui. E João 14, 27, também vamos ler aqui. João 14, verso 27. 27 vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atormente. Então, Cristo ele nos dá essa paz, não como muitos têm essa paz no mundo, porque a paz que o mundo oferece é uma paz passageira. Vamos se dizer, você está num ambiente, num certo ambiente ali aonde demonstra uma certa paz, aonde se demonstra uma certa tranquilidade, mas quando você sai dali, é como se você tivesse preso, como se você tivesse trancado em um condomínio sem você poder sair. Ali você se sente que você tem uma paz ou uma liberdade, porém você está trancado, ou você está ali trancado e você não pode ter a liberdade de andar para onde você quiser. Quando você sai, essa paz acaba, porque é tudo aquilo que você imagina de ruim, você pensa que pode acontecer com você. Agora, as dádivas, né, os presentes já foram apresentados, porém agora nós vemos aqui os privilégios, né? Olha só, a nova aliança ela nos trouxe presentes, mas agora vamos ver a respeito dos privilégios. Olha só, privilégios dos salvos. Qual é o privilégio que o salvo tem? Será que o salvo tem privilégios mesmo? Ou muitos estão abusando aí, achando que porque tem privilégio pode fazer o que quer? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Como existem os privilégios, também existem as responsabilidades ou os deveres, né? Então vamos lá, privilégio aqui, o primeiro, a regeneração, né? A regeneração, o novo nascimento. Então olha só, nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, como nós vemos lá em Romanos, né? Nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe, porém Jesus ele veio e nos deu essa nova oportunidade, ou essa nova forma de alcançarmos a vida eterna através de Cristo. Nós fomos religados através de Cristo a Deus, porque nós estávamos longe, o homem estava afastado de Deus, porém através de Cristo nós fomos religados. Então a regeneração ela dá o significado de novo nascimento, como Jesus apareceu ali para Nicodemos, né? Lá em João no capítulo 3, no verso 3 a 5, quando o próprio Jesus, né, ele conversando ali com Nicodemos, e Nicodemos ele pergunta: olha, como que isso se sucede? Como que eu posso ser regenerado novamente? Jesus falou assim: é necessário você nascer de novo. Mas não era um nascimento de voltar como ele estava pensando na barriga da sua mãe, não. Era um nascimento espiritual. Era uma mente regenerada, é uma nova mente, ou um novo coração, como o próprio Jesus falou ali. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 22. Vamos ler aqui. Efésios 4. Efésios 4, verso 22, vai dizer assim, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, olha só, 4:22 ele vai falar a respeito de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é crido e criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Então, olha só, esse velho homem aqui, ele foi regenerado através do que Cristo fez aqui. Então nós somos nova criatura, somos novas pessoas aqui
através de Cristo. Mas não é que você teve um novo corpo agora. Isso vai acontecer ainda quando acontecer o arrebatamento. É uma renovação, uma regeneração de pensamento, uma regeneração espiritual. Segundo, liberdade na adoração. Então o privilégio, né, ele traz a regeneração. E agora o segundo privilégio que nós temos aqui é a liberdade na adoração. Olha só, o homem ele era proibido de entrar. O homem comum ele não podia entrar no princípio ali, né, na ordem sacerdotal, no princípio dos levitas, dos sacerdotes, quando o homem ele não podia entrar porque ele tinha um representante legal que era o sacerdote, sumo sacerdote, que representava ele ali na antiga aliança. Porém, quando Jesus ele assumiu esse sumo sacerdote, entrou ali no Santo do Santo uma única vez, né, com o seu sangue, como sacrifício, como sacrificador e como sacrifício, a liberdade na adoração ela foi aberta. Nós estudamos isso na lição passada, né, na liberdade da adoração, né, numa adoração verdadeira, não numa adoração mediante a sacrifícios de animais, mas uma adoração mediante a uma mente voltadas para Cristo, porque a verdadeira adoração a Deus é um corpo presente, né? A verdadeira adoração a Deus é uma adoração racional, um culto racional. Então, né, a liberdade na adoração fez isso, nos deu ali livre acesso, o véu do templo se partiu, né? Mateus capítulo 27, verso 50 e 51, e Efésios capítulo 2, verso 17, vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, verso 17, vai dizer assim, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e ao que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então olha que privilégio, né? Olha que privilégio, o véu se rasgou. A parede que separava, essa parede de separação aqui, ela foi quebrada, ela foi rasgada de alto a baixo. E hoje nós somos concidadãos com Cristo. Hoje nós fazemos parte da comunidade, né, que vai receber a salvação. Terceira, comunhão direta. Olha só, João, primeira carta, né, de João no capítulo 1, verso 7 e Salmos 133, verso 1. A comunhão direta nós só temos através do que Cristo fez. Antigamente o povo era representado. A única comunhão que o homem tinha com Deus era através do sumo sacerdote. O sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, né, ali naquele santo dos santos, e ali ele representava o povo. Mas quando Jesus ele veio, ele abriu essa parede de separação e a comunhão agora direta com Deus e com os homens. Vamos lá, primeiro a carta aqui, vamos achar aqui a nossa primeira carta de João, capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17 vai dizer assim, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então olha só, né? Nós temos comunhão direta com Cristo, né? Agora, Salmo 133, verso 1 vai dizer assim, Salmos 133, que todo mundo sabe de cor, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba. Então faz com que o homem, né, ele tenha a comunhão direta, uma comunhão direta tanto com os homens, como também com o próprio Jesus Cristo ou com o próprio Deus. Então essa comunhão direta é aquela abertura que foi aberta para que o homem se achegue a Deus. Como o próprio texto diz, achegai-vos a Ele e Ele se achegará a nós. A terceira aqui na nossa responsabilidade, né, aonde nós iremos aqui entrar, o privilégio nós já falamos,
Agora, a responsabilidade, terceiro tópico aqui, a responsabilidade da nova aliança. Primeira, qual que é a primeira responsabilidade? Primeira responsabilidade e os deveres dos cristãos, né? Porque responsabilidade é deveres. Primeiro é a vigilância, né? Então olha só, o autor, voltado às exortações feitas no capítulo 2 e 6, não há dúvida de que ele acreditava que um cristão genuíno pode decair da graça, senão teria sentido algum. Teria sentido algum seu duro tom exortativo. Primeiramente, ele aconselha o crente a se firmar na fé. Hebreus capítulo 10, verso de número 23. Então, olha só, a vigilância ela está nos orientando que nós precisamos permanecer, cuidar ali daquilo que nós recebemos, né? Precisamos estar sempre cuidando, porque vigiar é você cuidar, ser vigilante é você sempre estar cuidando. A salvação, ela pode ser perdida, né? A salvação, se você não vigiar, não cuidar, você pode acabar perdendo aí a salvação, porque não há aquela salvação a qual alguns pensam que uma vez salvo para sempre. Então essa teologia é uma teologia equivocada, achando que uma vez você entrou na salvação, você nunca mais você pode perder. Mas os textos vai nos dizer, Mateus capítulo 26, vamos ler aqui, Mateus 26, Mateus capítulo 26, verso de número 40 e 41, vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orando, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então nós vimos aqui, né, Mateus capítulo 26, versos 40 a 41, aonde falou a respeito, né, da estar atento ou vigiar para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então foi o que Jesus passou para os seus discípulos ali, quando ele estava orando. E o autor aqui aos Hebreus, ele também dá essa exortação para que eles viessem estar vigilantes, estar atentos, porque a salvação, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade, porém, como eu disse, ela é uma possibilidade, porque nós podemos perder a salvação. Então, se nós não permanecermos até o fim, né, que vai entrar aqui na perseverança, se nós não permanecermos até o fim, nós perderemos a salvação. Segundo, confiança. Então, a primeira responsabilidade ou dever é ser vigilante, estar vigiando, vigiai e orai, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém, né, então está vigiando para que quando Jesus vier, nós abrirmos a porta, né, porque ele está na porta batendo, e se você não vigiar, você pode perder, como aquelas loucas também, aquelas 5 loucas que perderam a festa do noivado, porque não estava com a sua lâmpada, não estava vigiando, enquanto aquelas prudentes estavam vigiando, as loucas elas perderam a oportunidade da festa porque não estavam vigiando. Confiar. Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança, meus queridos, é entregar totalmente a Deus os nossos anseios. Então isso é confiar. Então um dos deveres, né, das responsabilidades é confiar totalmente no Senhor, porque não é somente você depositar aquilo momentaneamente na mão de Deus e depois você ir lá e querer fazer a sua própria vontade ou fazer do seu jeito. Não, confiar é você entregar totalmente, né? Salmo 125, o próprio Salmo também vai dizer que uns confiam em salmos e outros em cavalo, mas nós fazemos menção, porque nós confiamos verdadeiramente não naquilo que nós temos, mas nós confiamos naquilo que Deus é na nossa vida. Terceiro aqui, perseverar, ir até o fim, dar fruto. Lucas 8,15, né, que vai falar a respeito disso. Lucas, vamos ler aqui, 8, verso 15. Lucas 8, verso 15 vai dizer assim:
E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, perseverança é confiar ou ir até o fim, porque se aquele lavrador daquela semente ele não tivesse a certeza que ele podia, lançar aquela semente, que ela ia dar fruto, se ele não fosse até o fim, ele teria perdido ali aquela colheita maravilhosa. O quarto aqui que eu coloquei é amar a Deus e ao próximo, Mateus 22, 34, 40. Então isso é uma responsabilidade, Isso é uma responsabilidade deixada desde o princípio que Deus ele deu as leis. A primeira coisa que Deus deu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso não é somente um privilégio nem uma dádiva, isso é uma responsabilidade. Amar ao próximo é uma responsabilidade. Então nós falamos a respeito das dádivas, como presente, uma única oferta, que o texto vai nos dizer, a lição, que uma das dádivas é a única oferta. Em meio a tantas dádivas ou em tantos sacrifícios que foram feitos, um apenas que Jesus fez, uma única vez que ele entrou e ofereceu-se a si mesmo, nós alcançamos aí, ou todos nós fomos alcançados por esse presente ou por essa oferta. Segunda, uma única oferta, a qual ele ofereceu uma única vez, que por meio dessa oferta, nós fomos alcançados. E terceiro presente, uma única vez. Então, olha, Jesus ele entrou com uma oferta, Jesus ele ofertou uma única vez, e Jesus ele também está lá ainda. Então ele está ainda lá no céu, está lá como sumo sacerdote e como rei perante Deus. Então olha só, para nós encerrarmos, vamos aqui rapidamente, para nós já encerrarmos aqui, o ato que Jesus fez em prol da nossa ligação a Deus. Olha só, todos pecaram, Todos pecaram, e nós estávamos destituídos da glória de Deus. Agora estamos todos longe, nós estávamos todos longe, porém esse ato, ou isso que Jesus fez, nos trouxe para perto de Jesus. Assim como um único homem levou todo o ser humano ao pecado, pelo esse único ato que Jesus fez, nós fomos religados a Deus. Assim também Cristo Jesus, através de seu corpo, religou novamente o ser humano a Deus. Então era necessário um ser puro, ou um ser imaculado, para poder entregar-se como sacrifício, porque a exigência de Deus era que oferecesse um sacrifício, e não poderia ser sacrifício de animais e touro, porque aquilo era somente para cobrir ali aquilo que estava acontecendo. Porém Jesus ele se dispôs, porque olhando para o céu, olhando para as coisas criadas, não havia, tanto no céu como na terra, não havia ser algum que podia cumprir esse papel, porque o único que pôde cumprir esse papel e que cumpriu esse papel foi Cristo em si mesmo, porque ele era puro, ele não foi criado por mãos, nem pela mão de Deus e nem pela mão de ninguém, ele é o próprio Deus, o próprio Criador, então somente ele poderia cumprir esse papel como Filho de Deus. Sexto, se através da desobediência levou todos à queda, através da obediência de Jesus, o mundo fora salvo por meio dele. Então, esse ato de obediência, a qual Jesus cumpriu, foi um dos privilégios e presentes que trouxe para nós aqui essa salvação aqui. Então, através desse ato de obediência de Cristo, nós alcançamos a salvação. A tríplice obra feita por Cristo. Então nós temos aqui agora essa tríplice obra. Cristo ele entrou, ele veio no mundo como profeta, ele desceu a este mundo como profeta para anunciar o evangelho, a todos aqueles que como diz as Escrituras, quem tem ouvido ouça, mas nem todos quiseram ouvir, porque Jesus ele veio anunciar ali a salvação, mas nem todos quiseram aceitar.
Então, esse papel de profeta, ele veio quando ele caminhou entre nós, quando ele estava entre nós. Porém, Cristo, ele agora, né, ele deixou a sua... esse ato de profetizar, ou ele deixou esse cargo de profeta e ele assume agora esse cargo de sumo sacerdote, porque ele entrou ali no Santo dos Santos e ofereceu uma única vez, né, um único sacrifício pelos nossos pecados, mas ele não ofereceu por si mesmo, porque ele não tinha pecado. Ele era imaculado, ele é imaculado e perfeito. E o terceiro aqui, e Jesus, ele agora está assentado no trono como rei. Então Jesus, como veio como profeta, assumiu a responsabilidade de sacerdócio e também agora de rei, como ele está sentado ali no trono. Então vamos lá, para nós encerrarmos aqui, né? Para nós encerrarmos, vamos na nossa conclusão. Cheguemos ao final de mais uma lição. Observamos que o autor, neste capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele faz entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade desta última. Cristo tornou possível o que a antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia, o cristão não deve se acomodar nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Amém? Então, desde já, quero agradecer a todos por estar conosco e medite nessa lição maravilhosa a qual o Senhor nos deu aqui. Então, desde já, muito obrigado. Continue conosco, deixe o seu like lá e o seu comentário em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.